Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado do leite, principalmente dos efeitos econômicos negativos causados pela importação de leite. Vamos falar também das mudanças comportamentais no gerenciamento de uma propriedade, ou melhor, de uma empresa, e aí se inclui a sua propriedade rural. Vamos comentar também da colheita da soja, que já começou em algumas regiões do país. E eu vou conversar com Caio Borges, gerente de Estratégia e Desenvolvimento Técnico da Biogênesis Bagó. E vamos falar do manejo reprodutivo eficiente, que começa antes da inseminação e impulsiona a safra de bezerros. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do leite, principalmente dos efeitos econômicos negativos causados pela importação. A lei número 22.756/2025, de autoria do deputado estadual Luiz Corte, lá do Paraná, ele começou a apresentar efeitos concretos no mercado do leite naquele estado. Levantamento do Departamento de Economia Rural, que é o DERAL, indica que o volume de leite em pó importado pelo Paraná caiu 50% entre outubro e novembro do ano passado, após a entrada em vigor da norma que proíbe a reidratação de leite em pó importado em território paranaense. De acordo com os dados baseados em informações oficiais do Comércio Exterior Brasileiro, que é o Siscomex, o Paraná importou 250 toneladas de leite em pó em outubro. Em novembro, o volume caiu para 125 toneladas, representando uma redução de 125 toneladas em um intervalo de apenas 30 dias. A retração também se refletiu no valor desembolsado com as importações. Os gastos passaram de aproximadamente 418 mil dólares, o equivalente a 2.200.000 reais na cotação atual, em outubro, para cerca de 209 mil dólares, ou seja, 1.100.000 reais em novembro. Uma diferença muito grande. A queda, ela acompanha a redução do volume importado e contribui para diminuir a pressão sobre o mercado interno. Na avaliação do deputado Luiz Corte, os números indicam que a legislação cumpriu o seu objetivo inicial ao limitar uma prática que, segundo o deputado, impactava o equilíbrio do mercado e a renda dos produtores locais. Apesar da redução nas importações, o deputado pondera que os efeitos ainda não se refletiram de forma plena no preço pago ao produtor. Segundo ele, os custos de produção permanecem elevados, o que mantém as margens pressionadas. A iniciativa adotada lá no estado do Paraná já começa a servir de referência para outros estados. Por exemplo, Santa Catarina e Goiás aprovaram legislações semelhantes, restringindo a reidratação de leite em pó importado com base no modelo paranaense. E agora vamos falar de mudanças comportamentais no gerenciamento de uma empresa, e aí se inclui uma propriedade rural. O crescimento do agronegócio brasileiro não depende apenas de ganhos de produtividade para dentro da porteira.
ele passa cada vez mais pela forma como as empresas se organizam, como as empresas negociam e estruturam as suas relações ao longo da cadeia. O avanço do B2B, quer dizer B2B, é um sinal de amadurecimento do setor e uma condição necessária para sustentar a competitividade em um mercado cada vez mais complexo. E este crescimento ele passa cada vez mais pela organização das empresas ao longo de toda a cadeia. E isso envolve gestão profissional, processos integrados, contratos mais claros, uso de dados para tomada de decisão e maior alinhamento entre áreas comercial, financeira e operacional. Segundo a especialista Fernanda Freitas, a Fernanda é especialista na área de gestão, ela disse que ainda existe espaço para evoluir em governança, planejamento estratégico, padronização de processos e qualificação das equipes comerciais. Muitas empresas do setor cresceram rápido, porém mantiveram estruturas informais, o que limita a escala e aumenta riscos. O desafio agora é transformar crescimento em sustentabilidade com modelos de negócio mais organizados, previsíveis e preparados para um ambiente cada vez mais competitivo. Durante décadas, o agronegócio brasileiro ele foi retratado a partir do que acontece exclusivamente no campo. Produtividade, condição climática, tecnologia agrícola e exportação sempre ocuparam o centro do debate. Esse retrato segue válido, mas já não explica sozinho a dinâmica atual. O setor se transformou em uma cadeia empresarial complexa, sustentada por contratos, decisões, tecnologia, relações comerciais estruturadas. Nesse contexto, o B2B ganhou protagonismo. B2B ou B2B significa business to business, ou seja, é um modelo de negócio onde as transações comerciais de produtos ou serviços ocorrem entre empresas e não diretamente para o consumidor final, que seria o B2C. É fundamental para a cadeia produtiva, envolvendo vendas de matérias-primas, tecnologia, logística, entre outros, com processos de negociações mais complexas e focadas nas necessidades organizacionais do cliente. A profissionalização do B2B no agronegócio passa, segundo a especialista Fernanda, ela passa por processos comerciais bem definidos, vendas consultivas e leitura estratégica de mercado. Não se trata apenas de aumentar volume, mas de qualificar as relações, reduzir incertezas e construir parcerias de longo prazo em um setor exposto a fatores como condição climática, câmbio, custos elevados. A previsibilidade se torna um grande ativo. A profissionalização é uma marca clara do relacionamento B2B do agro, porque o setor deixou de operar apenas com base em confiança pessoal e passou a lidar com riscos maiores, margens mais pressionadas e decisões técnicas cada vez mais complexas. E agora vamos falar da colheita da soja, que já começou em algumas regiões do país. A colheita da safra de soja 2025-2026 já teve início em algumas regiões do país, especialmente no norte do Mato Grosso e também no oeste do Paraná. A expectativa do setor
é de boa produtividade, sustentada por condições climáticas consideradas favoráveis nas principais áreas produtoras. De acordo com pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, as condições climáticas têm colaborado para o desenvolvimento das lavouras, reforçando o otimismo em relação a uma possível safra recorde. Apesar do cenário positivo no campo, o mercado doméstico segue com baixa liquidez neste começo de ano. Produtores permanecem retraídos nas vendas no mercado spot, o que tem exercido pressão sobre as cotações da oleaginosa. No mercado externo, os embarques brasileiros de soja seguem em ritmo acelerado. Dados da Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX, mostram que o Brasil exportou 3,380 milhões de toneladas do grão, agora no mês de dezembro do ano passado. O volume 59,3% superior ao registrado no mesmo mês de 2024. Apenas em dezembro, a China importou 2,6 milhões de toneladas de soja brasileira, uma alta de 83,8% em comparação com o igual período do ano anterior. No acumulado de 2025, o Brasil exportou um volume recorde, 108 milhões de toneladas de soja, superando as 106 milhões de toneladas projetadas pela Companhia Nacional de Abastecimento, que é a CONAB, em seu relatório divulgado em dezembro do ano passado. E agora você vai ver que os javalis, eles constituem um problema mundial. Esses animais estão causando uma série de aborrecimentos econômicos e também de doenças seríssimos. Não bastassem as condições climáticas e também as doenças, os agricultores, não do Brasil, mas lá dos Estados Unidos, principalmente da região da Geórgia, enfrentam um inimigo de peso, que são os javalis, conhecidos também como porcos selvagens. Um novo estudo da Universidade da Geórgia revelou que esses animais classificados como espécie invasora são responsáveis por perdas anuais, só naquele estado, lá na Geórgia, de 107 mil dólares, apenas em danos diretos às lavouras de milho, algodão e amendoim em uma região monitorada. A pesquisadora Justine Schmidt, ela é autora do estudo e ela descreve a situação de forma alarmante. Ela diz: pense em um rato ou em um coelho na rapidez com que se reproduzem. Agora imagine isso em um mamífero de grande porte e, por incrível que pareça, sem predadores naturais. As populações explodiram, causando danos ambientais e financeiros que vão além da colheita perdida, incluindo a distribuição da fauna e flora nativas. O levantamento, que utilizou drones, sistemas aéreos não tripulados, para monitorar milhares de hectares durante 2 verões, detalhou o modus operandi da destruição. Os animais não apenas consomem a produção, eles arrancam as sementes do solo antes da germinação, pisoteiam as plantas nos estágios iniciais de crescimento e chegam a causar prejuízos mecânicos ao roerem parte de equipamentos agrícolas. O impacto foi severo em culturas estratégicas como amendoim, algodão e milho, essenciais para a economia do Estado. O estudo conclui que o prejuízo só não foi maior devido aos esforços recentes de controle populacional, abate e captura. No entanto, a alta taxa de natalidade dos animais exige vigilância constante. O estudo alerta que os formuladores de políticas
não podem tirar o pé do acelerador nas medidas de erradicação, pois a ausência de controle resultaria em devastação exponencial das áreas produtivas. E agora uma pergunta: por que o agronegócio brasileiro voltou a preocupar os Estados Unidos? O setor entrou novamente no centro das tensões comerciais após sinalizações do governo norte-americano sobre a possibilidade de novas tarifas a países que mantêm relações comerciais com o Irã, cenário que acende o alerta entre produtores, exportadores e autoridades brasileiras. O Brasil está entre os países observados por Washington devido ao volume de comércio mantido com o Irã, especialmente no agronegócio. Embora ainda não exista um ato formal detalhando a aplicação das eventuais tarifas, o anúncio elevou o grau de incerteza para exportadores brasileiros. O país foi um dos principais fornecedores de produtos agrícolas ao mercado iraniano no ano passado, e com destaque para milho e soja, que concentraram a maior parte das exportações brasileiras para aquele destino. Dados do comércio exterior indicam que o milho respondeu por cerca de 67% dos embarques ao Irã, enquanto a soja representou uma parcela relevante da pauta exportadora, reforçando a exposição do setor a possíveis sanções comerciais indiretas. O governo federal e representantes do setor produtivo acompanham a situação de perto. Autoridades afirmam que avaliam os possíveis impactos das sinalizações feitas pelos Estados Unidos e estudam estratégias para mitigar riscos, ampliar mercados e fortalecer acordos comerciais com parceiros fora do eixo norte-americano. Entidades do agronegócio também alertam que eventuais novas tarifas podem gerar efeitos inflacionários no mercado norte-americano, uma vez que o Brasil é fornecedor relevante de alimentos e matérias-primas agrícolas consumidas nos Estados Unidos. E depois do intervalo eu vou conversar com Caio Borges, gerente de Estratégia e Desenvolvimento Técnico da Biogênesis Bagó. E nós vamos falar de manejo reprodutivo eficiente que começa antes da inseminação e impulsiona a safra de bezerros. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Caio Borges. O Caio Borges, ele é gerente de estratégia e desenvolvimento técnico da Biogênesis Bagó. Biogênesis Bagó é uma empresa já muito antiga, é uma empresa argentina que já tem atuação aí basicamente no mundo todo. É uma empresa que vem em franco crescimento. E nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar que o manejo reprodutivo dos bovinos de corte, para ser eficiente, ele começa antes da inseminação artificial. E é dessa forma que a gente impulsiona a safra de bezerros. Caio Borges, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui, está tudo bem? Olá, Antônio. Muito bom dia, tudo jóia? Um prazer fazer parte aqui dessa entrevista com vocês e poder contribuir um pouquinho com o pessoal que está nos ouvindo aí. É verdade. Caio, dá assim uma visão rapidinha, só para o pessoal entender o que a Biogênesis Bagó tem, o que ela faz, o portfólio dela. Opa, então vamos lá, Antônio. Hoje nós somos uma empresa argentina, né, que está estabelecida no Brasil há bastante tempo, com um portfólio bem completo que envolve não só reprodução para bovinos, né, mas todos os produtos para sanidade, né? Então a gente volta sanidade tanto de bovinos de corte quanto bovinos de leite e também produtos para equinos, suínos e pet.
né? Então, estamos envolvidos todo na cadeia de saúde animal aqui no Brasil. Tá certo. Bom, em relação ao manejo reprodutivo eficiente, principalmente agora, nessa época onde nós abatemos aí muitas fêmeas e o mercado deu uma desbalançada em relação a bezerro. Vamos lá, Antônio. Então, o que a gente fala que o manejo reprodutivo ele começa, na verdade, o sucesso da reprodução ele começa antes da estação reprodutiva, né? Para a gente poder impulsionar essa safra de bezerros. Quando a reprodução é luxo, né? A gente tem que partir do princípio que a reprodução é luxo. Então, toda vez que a gente deixa de investir, seja na cria, na recria ou no pré-estação das fêmeas, elas vão deixar a desejar, né? A gente vai colher um resultado inferior ao que a gente poderia colher se tivéssemos feito o investimento correto, né? E o que a gente fala em investimento? É só insanidade? Não é só insanidade? O investimento é em tudo, né? Um processo de cria bem feito. Então, quando começa, eu sempre falo assim, ó, quando começa a vida reprodutiva de uma fêmea, quando ela nasce, né? Ela acabou de nascer, um manejo bem completo na cria, sanitariamente falando, nutricionalmente falando, até mesmo com questões de manejo, troca de pastagem e outras alternativas de bem-estar animal que existem. Quando vem para a fase de recria, né, então um bom controle parasitário, controles biológicos, né, então falando da imunização desses animais, prevenindo contra as enfermidades que afetam a produção, e aí a gente vai chegar na fase realmente da estação reprodutiva, né? Quando a gente faz esse pré-manejo, essa preparação do animal, é natural que quando a gente planta bons frutos, nós vamos colher bons frutos, né? Então é isso que a gente traz como visão geral vamos preparar a fêmea e a estação começa muito antes do momento da IATF. Resumindo basicamente tudo isso que você falou, um trabalho bem feito desde que a fêmea, a partir do nascimento, você pode ter aí uma redução no tempo de prenhez dessa fêmea. Ou seja, aquele período de 24, 30 meses, por exemplo, pode cair para 15, 16 meses. É o tempo que a gente ganha. Sem dúvida, Antônio. Fazer a cria e a recria desses animais de uma forma bem feita, né, nos favorece e nos dá essa vantagem de conseguir chegar com um animal bem preparado aos 16, 14, 15, 16 meses, que são as chamadas de precocinhas, né? Então, a gente consegue chegar com esse animal bem preparado. O que nos vai dar de benefício é esse adiantamento, né? Em vez de esperar lá os 36 meses, nós ganhamos 20 meses por ter feito um trabalho bem feito para chegar com esse animal pronto no momento super precoce, né? Nas precocinhas. Quer dizer, a isso nós chamamos de gestão numa propriedade rural, né? Exatamente. Então, eu falo que a gestão não trata só de dinheiro, né? Então, a gestão ela tem que englobar tudo, desde o aspecto sanitário, o aspecto de pessoas e também, aí, por final, a gestão financeira, a gestão de caixa, ela é uma consequência de todo o processo que está envolvido, né? Você colocou bem, a gestão financeira depende de todo o processo envolvido. E aqui que mora, vamos dizer assim, é aqui que a gente começa a ver a ponta do iceberg. A partir do momento que você consegue ter um manejo, vamos dizer, eu não diria perfeito, mas um manejo bem ajustado, de acordo com a sua propriedade, é ali que vai ter, ou muito ou pouco, ou quase nada financeiramente falando, né? Exatamente, Antônio. Esse é eu sempre costumo dizer que o que faz o sucesso de uma fazenda não é nem o tanto que a fazenda ganha, né? Mas o tanto que ela deixa de perder. E quando a gente investe nessa cria e na recria das bezerras, né, das fêmeas, para que elas cheguem na fase reprodutiva, num status, vamos colocar assim, sanitariamente, nutricionalmente falando, considerado bom ou ótimo, nós não vamos só ganhar em taxa de prenhez, né? Nós vamos ganhar em mais número de bezerros nascidos, nós vamos ganhar em mais número de bezerros desmamados, e no final da conta é isso que vai pagar a conta da fazenda, né? É nesse momento que a gente não pode contar com as economias, né? Talvez economizar R$1, R$2 no momento ali da cria e da recria vai nos tirar R$50, R$60
lá no momento do desmame, né? Se não tirar mais, hein? Se não tirar mais. Isso falando por vaca, né? É verdade, falando por vaca. Ô Caio, e só para a gente finalizar, hoje a Biogênesis Bagó, ela tem assim, vamos dizer, um planejamento que ela poderia entregar para um pecuarista? Sim, hoje nós contamos com uma equipe técnica que está espalhada pelo Brasil todo, né, em todas as regiões do Brasil. Nós chegamos com os produtos e soluções da Biogênesis Bagó e nossa equipe auxilia a todas as fazendas na construção do que a gente chama de calendário sanitário, né, para garantir aí o status sanitário adequado e que as fêmeas cheguem em condição de performar muito bem durante a safra. É isso aí. Caio Borges, gerente de estratégia e desenvolvimento técnico da Biogênesis Bagó, muito obrigado pela sua presença. Esse tipo de conversa é excelente para esclarecer uma série de dúvidas que o produtor tem. Eu deixo aqui, Caio, as portas do nosso programa sempre abertas, para quando precisar, pode contar com a gente, ok? Muito obrigado e um bom dia, Caio. Perfeito, Antônio, muito obrigado e fico sempre à disposição de vocês também. Um abraço. Outro, obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.